Shalom, querido, shalom. Chegamos ao tempo tão esperado. Chegamos a esse novo tempo que o Senhor tem para minha vida e para sua vida. Uma expectativa muito boa de grandes coisas. Uma expectativa muito boa que verdadeiramente, queridos, nós estamos saindo dos ciclos passados e entrando num novo tempo no Senhor. Em nome de Jesus, eu já quero começar declarando que você não traz fardos, que você não traz cargas, que você não traz pendências das coisas passadas, que você está entrando como uma nova pessoa, um papel em branco, para que o Senhor tenha liberdade de escrever toda a história que Ele tem, não uma nova história de acordo com o nosso querer ou com a nossa vontade, mas que Ele tem, porque os planos do Senhor são melhores do que os nossos planos. E que esses planos do Senhor venham se manifestar, se estabelecer, se concretizar na minha vida e na sua vida. Vamos começar. Eu vou fazer hoje uma mistureba boa aqui. Quero falar um pouquinho sobre a primavera. Quero falar um pouquinho sobre o mês. E quero falar sobre os ataques, né? Não como uma forma de trazer insegurança, mas como uma forma de trazer preparação do que a gente pode esperar para esse tempo, né? E já vim com vigilância, né? Porque se a gente sabe o que está para acontecer, não no sentido do passo a passo, mas no contexto geral, a gente se prepara, né? E nos preparando, a gente consegue permanecer com mais clareza, com mais sanidade em Deus e naquilo que Ele tem para fazer. Amém? Então vamos lá, a gente vai começar falando sobre a estação, porque, queridos, hoje aconteceu algo bem tremendo aqui, sabe? Eu levantei cedo, né, e fui dar uma estudada. E eu entrei no YouTube porque apareceu alguns comentários dos vídeos, né, dos meus vídeos, e eu entrei no YouTube pra poder, pelo menos, dar um joinha lá, né? E me apareceu um vídeo, e o tema do vídeo me chamou a atenção, e eu fui escutar esse vídeo, né? Porque nem era vídeo de pregação, nada, era um áudio, assim, inclusive bem legal, falando acerca do chamado e do propósito feminino. Bem respaldado na Bíblia, bem fundamentado. E eu tava ouvindo esse áudio, e que não tinha nada a ver com estação, com tempo, com nada. E eu escutei algumas frases, né? O Senhor trouxe algumas frases, e daí eu já parei, daí eu já fui dar uma olhada, né? Ver se aquelas frases tinham fundamentos bíblicos, e tudo tinha fundamento bíblico, e eu já tive um tempo de quebrantamento, de gratidão ao Senhor, porque verdadeiramente o Senhor trouxe um novo entendimento acerca da primavera. Vamos lá. O que é a primavera, né? Eu sempre gosto muito de falar que o natural aponta para algo espiritual. Então vamos lá, na primavera existe o florescer. E sempre, se vocês escutarem, né, assistirem os vídeos passados, eu sempre falo, cuidado com os encantamentos da primavera. Porque quando você entra num jardim, existe muita beleza, né? Existem muitos aromas, e é possível que a gente se perca, né? Nessa atmosfera, nesse lugar. Então, cuidado, né? Foi aí que Davi se perdeu, né? Davi, em vez de estar na guerra, porque a primavera, biblicamente falando, é o tempo onde os reis saem para a guerra. Então, aí só quem é rei tá posicionado aí, queridos, para conquistar. Se você tá com a mentalidade aí distorcida, talvez você ainda não assumiu o reino e o sacerdócio que o Senhor tem para sua vida. É tempo do despertar. E Davi, ele ficou no palácio e ele foi subir, né? Olhar da sacada, e aconteceu o quê? Ele se perdeu, se encantou com a beleza de algo, né? De Betseba. E a consequência disso foi muito doída, muito séria, né? Uma pessoa morreu, depois um filho morreu, né? O negócio foi bem estreito depois desse encantamento. Então,
Eu já falei muito sobre isso. Mas hoje eu quero trazer algo que o Senhor falou acerca disso, que talvez eu já até tenha falado algumas coisas, mas hoje o Senhor me trouxe um despertar. Vamos lá. A primavera, prima, né? Vem de primeiro. Então, prima vem de primeiro, né? De algo que está começando. Então, o ano, né? Ele começa na primavera. Ele começa nesse tempo onde tudo está recomeçando. E, queridos, nós precisamos entender, existem algumas vertentes acerca do tempo de Deus. Uma das vertentes fala que o tempo de Deus é linear, é uma linha reta, né? Com começo e fim. E outros falam que o tempo de Deus é cíclico, né? Então é um ciclo. Andréia, eu penso que o tempo de Deus é linear e cíclico. Por quê? Ele teve um começo, né? Eu tô falando da questão da vida terrena, e ele vai ter um final na vida terrena. Mas ele é cíclico, porque todos os anos nós começamos da mesma forma, do mesmo tempo, mas nós não repetimos o tempo. Ou melhor, não deveríamos repetir o tempo, né? Todo ano tem Nissan, mas cada Nissan é um Nissan novo. Todo ano tem Iar, mas cada Iar é um ano novo. Todo ano tem Sivan, mas cada Sivan é um novo Sivan. Então, o Senhor não começa tudo de novo, Ele começa tudo novo de novo, né? Então, nós estamos agora, né, nesse momento, entrando num novo Nissan. Não é o Nissan do ano passado, é o novo Nissan. Então, isso começa na primavera. E o Senhor está dizendo, né? Primavera, algo novo. Então, toda primavera tem algo novo para começar. Mas eu quero trazer alguns princípios para vocês. Primeiro, do fundamento do calendário, né? Que isso aqui eu sempre falo. Por que nós seguimos esse calendário e não seguimos o calendário que o ano começa em setembro, outubro, né? No 7º mês. Porque, queridos, o mês que Deus estabeleceu foi o mês de Nissan. Isso está lá em Êxodo 12:2. E este será o princípio dos meses. Este será o primeiro mês do ano. Isso mudou? Como que eu posso colocar? De uma forma natural, mudou. Por quê? Porque Israel hoje celebra um novo calendário. E eu não estou colocando como certo ou como errado. Eu estou dizendo que eu entendo que aquilo que nos importa, aquilo que importa para mim, importa para você, é o contexto espiritual, né? Então, o nosso maior fundamento é o que Deus deixou como um contexto espiritual, que tem um propósito. Deus nunca faz nada se não houver um propósito naquilo. E Deus é o conhecedor dos tempos. Ele sabe por que deixou nessa data, né? Nós nunca teremos a plenitude do conhecimento disso. Aqui na Terra, não. Eu acredito que na eternidade Deus vai nos explicar muita coisa, né? A gente vai ter um abrir de olhos de muitas coisas. Mas aqui na Terra, não. Aqui na Terra a gente vai caminhar nas porções que o Senhor vai nos dando. Então nós celebramos nesse tempo por causa disso. Esse foi o mês que Deus libertou Israel do Egito. Então, o ano começa com um símbolo de salvação. Com uma oportunidade de recomeçar a vida de uma forma diferente. Porque o povo de Israel, eles tecnicamente, nesse episódio aqui, eles não morreram e renasceram, não. Eles passaram por um processo, né, da saída do Egito, da escravidão, para serem transicionados para um novo tempo, para terem uma nova mentalidade, uma nova forma de pensar e de agir. Você consegue entender isso? Então a primavera espiritual, ela começa com libertação. Ela começa com novos começos e recomeços que vêm do Senhor. É assim que ela se manifesta. Mas eu quero trazer essas questões que o Senhor falou comigo hoje acerca da primavera. E tudo isso vai depender, queridos, de como nós estamos e de como nós estamos caminhando nesse processo. Porque vamos lá,
Não se assuste aí não, irmãos. Fica firme aí, porque você vai, no final disso aqui você vai entender todo o contexto, amém? A primavera começa com libertação e o próximo passo é o milagre, né? O mar se abrindo, e o próximo passo se chama deserto. Pronto, já te assustei, né? Mas nós precisamos, irmãos, transicionar nossa mentalidade acerca do deserto. Primeiro, o deserto, ele é feito para ser um tempo curto. O deserto é um lugar de transição. E daí, em toda a transição, nós veremos uma manifestação de Deus poderosa, que está nos preparando para o lugar novo que o Senhor vai nos colocar. Conseguiu entender? Então vamos lá, o deserto não é um lugar de escassez, o deserto não é um lugar de sequidão, o deserto não é um lugar de abandono, o deserto não é um lugar de rejeição, o deserto não é um lugar da vingança de Deus, eu estou me vingando de você, vou colocar você no deserto. Não é um lugar onde o Senhor está nos punindo. O deserto não é um lugar de punição. O deserto é um lugar de transição. E dentro dessa transição, o Senhor vai se manifestar. Como que Deus se manifestou no deserto? É lógico que eles ficaram 40 anos, né? Eles perderam o tempo da visitação, né? Porque não transicionaram. Mas o que aconteceu no deserto? Houve coluna de fogo aquecendo e clareando, dando direção clara de onde eles deveriam andar. Houve nuvem dando cobertura para eles não serem queimados. Houve roupa e calçado crescendo no corpo. Houve pão descendo do céu. Houve água saindo da rocha. Então o deserto foi um lugar de... Houve a manifestação da lei, né? O Senhor bradando, falando. Então o deserto é um lugar de transição, aonde o Senhor me coloca para me preparar para algo, para uma nova terra, para um novo ambiente. E isso é necessário, irmãos. Ontem eu até falava isso aqui no Shabbat. Imagine aí que o Senhor fale assim, olha, daqui 10 anos você vai ficar milionário. Você vai se alegrar ou se entristecer? Provavelmente a gente vai entristecer. Por quê? Porque a gente vai pensar um monte de coisa. A gente vai pensar assim, será que daqui 10 anos eu vou estar vivo? Irmãos, se Deus falou que daqui 10 anos vai nos dar algo, é por quê? Deus não é homem para que minta. Então é porque a gente vai estar vivo. Mas a gente vai se entristecer porque fala assim, Deus, mas eu tô precisando agora. Se o Senhor já tem isso pra mim, me entrega. A gente não entende que o Senhor tá nos dando 10 anos de oportunidade para mudar nossa mentalidade, para buscar como atuar como um milionário, porque a gente não sabe o que fazer para nos capacitar, para transicionar nossa mente, para que a gente viva uma vida digna para nós, para o reino e para outras pessoas. E não se perca no dinheiro. E não se perca no esbanjar ou na avareza. E não se perca na má administração. Então o Senhor dá uma palavra dizendo assim, eu sei o tempo que é necessário para que você receba essa promessa. No caso do povo, o Senhor deu uma palavra e falou 40 dias. Esse trajeto que vocês precisam é de 40 dias, eu vou estar com vocês. Mas o povo não transicionou. O povo não buscou essa manifestação de mudança. A gente vai ler bastante texto bíblico, tá? Hoje. Eu quero ler com vocês primeiro o Êxodo 13, versículo 4. Êxodo 13, versículo 4, que diz assim: neste dia, no mês de Abibe, vocês estão saindo. Quando o Senhor fizer entrar na terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos heveus, dos jebuseus, terra que ele jurou a seus antepassados que daria a vocês, terra onde há leite e mel com fartura, vocês deverão celebrar essa cerimônia neste mesmo mês. Então, a primeira coisa que acontece aqui, o Senhor já dá uma direção. Olha, vocês vão sair nesse mês agora, no mês de Abibe. Vocês vão sair. E eu vou levar vocês para um lugar que eu já prometi. Então, é um lugar novo e não é um lugar novo.
Porque é um lugar que já estava dentro do conhecimento de que eles herdariam. E o Senhor já estava dizendo que teria um povo ali. E o Senhor já estava estabelecendo a primeira regra, a primeira lei acerca deste tempo. Vocês vão celebrar a Páscoa. Era a primeira regra, queridos. E aqui eu já quero deixar um adendo, uma marca acerca da Páscoa, porque todos nós celebramos a Páscoa, mas nós não celebramos como aqueles que herdam a promessa. Você precisa entender isso. A Páscoa não é para ser celebrada de qualquer forma, de qualquer maneira. Eu tenho a consciência de que essa celebração foi cumprida na pessoa de Cristo, e hoje eu celebro como um memorial, porque eu estou no lugar da promessa. Eu estou não já vivendo a Canaã física, mas eu estou vivendo na dimensão da Canaã celestial, da onde existe um rei, um governante. Eu sou dele, ele é meu, ele me transicionou do reino das trevas para o reino da sua luz, o reino do seu amor. Amém? Então nós precisamos ter esse entendimento. Outro texto que eu quero ler com vocês é Deuteronômio 8. Se você está com a sua Bíblia aí, vai abrindo. Se você não está, anote, irmãos. Estude. Não vá só pelo que eu estou falando, não. Em nome de Jesus, estude. Deuteronômio 8, versículo 2 e 3. Lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho do deserto durante esses 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer as suas intenções, se iriam obedecer os seus mandamentos ou não. Assim ele os humilhou e os deixou passar fome. Não fome no sentido de não ter o que comer, mas de ficar comendo a mesma coisa, que às vezes é difícil, né, irmãos? Mas depois os sustentou com maná, que nem vocês nem os seus antepassados conheciam, para mostrar a vocês que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Quem falou isso, queridos? Palavra de Jesus, né? Então, o Senhor, ele mostra aqui um dos propósitos do deserto. É no deserto que sai o que está no nosso coração. É no deserto que sai a mentalidade, os sentimentos, a cultura, aquilo que cremos. É no deserto que essas coisas aparecem. Então, por que é um tempo de transição? Porque o Senhor nos conduz neste lugar, né? O Senhor quer nos colocar num novo lugar. Vamos lá, o verão é um tempo de expansão do reino. Primavera é o tempo da guerra. Por que é tempo da guerra, queridos? Porque não é fácil guerrear contra as coisas que brotam dentro de mim. Não é somente com aquilo que é externo. Porque aquilo que é externo não depende de mim. Mas aquilo que sai de mim, é isso que eu preciso guerrear contra. Então, se dentro de você tá saindo um monte de coisa ruim, e esse coisa ruim não me atinge, dentro de mim continua saindo coisas boas, a minha guerra será pequena. Mas se quando sai coisas ruins de você, de mim sai tristeza, opressão, briga, contenda, então daí a questão não é você, a questão sou eu. Então é a estação, quando a gente olha para a Bíblia, era o tempo da guerra mesmo, aonde as pessoas saíam para ganhar novos territórios. No contexto espiritual, a gente vai conquistar novos territórios para o Senhor? Vai. Mas esses novos territórios, eles precisam ser conquistados na minha alma antes de ser conquistados externamente. Por quê? Porque os novos territórios têm gigantes, irmãos. E daí eu preciso da natureza do cordeiro para vencer as guerras externas que virão. E a natureza do cordeiro, ela é gerada no deserto, na transição. O que o Senhor estava fazendo com o povo do deserto? Estava mudando a cultura, estava mudando a mentalidade de independência, estava mudando a mentalidade de que Deus havia abandonado eles. O Senhor estava fazendo muitas coisas, atuando em todas as áreas deles, para que eles deixassem de ser escravos e passassem a governar, passassem a exercer domínio sobre a nova terra. Deus tirou Israel do Egito na primavera. Mas Deus não os conduziu para a nova terra na primavera, no mesmo tempo. Foi na primavera também, a gente vai ver sobre isso. Mas foi em um outro tempo. O primeiro passo foi o deserto. Um lugar de provas e de dependência. No deserto, queridos, é um lugar
aonde nada que eu faça tem resultado. Ou eu dependo de Deus ou eu morro. E aqui está uma questão profunda da transição. Aonde eu não dependo do externo. Porque no Egito, eles dependiam do trabalho. Eles fabricavam os tijolos e tal, e comiam. Agora, eles não tinham mais essa dependência do seu braço forte. E Deus quer transicionar a nossa mentalidade para que a gente não seja regido por mamon. Então eu vou trabalhar e o Senhor vai abençoar o meu trabalho. E eu comerei do fruto do meu trabalho. Mas por causa da bênção do Senhor, não por causa de mim mesmo. Não por causa da minha força, do meu esforço, da minha sabedoria, ainda que tudo isso seja necessário. Mas tudo isso são ferramentas. A bênção é do Senhor, não é minha. Ela não está em mim. Ela vem do Senhor. Então o Senhor nos coloca para nos transicionar, porque o deserto é um processo de amadurecimento. Entenda isso, o deserto é um processo aonde eu vou amadurecer, não é um destino final. Não é o meu lugar de morada. E quantos desertos eu vou passar na minha vida? Quantos forem necessários. Mas se eu transicionar a minha forma de pensar acerca do deserto, eu não vou ver mais o deserto como um problema. Eu vou ver o deserto como uma oportunidade. De crescer, de romper, de ter novas estruturas, de viver coisas novas. A minha visão acerca do deserto, quando o deserto vir, eu já não vou me abater. Eu vou me alegrar, mesmo com o temor do que pode acontecer ali, mas eu vou me alegrar porque eu vou entender que o Senhor está me levando para um novo lugar. Que o Senhor está me dando novas conquistas. Que o Senhor tem nova frutificação. E isso vai fazer com que eu me renda no deserto. Por que o povo de Israel não se rendeu no deserto? Porque eles não conseguiam entender o que era a terra prometida. O que eles entendiam da terra era a terra de escravidão. Então eles desejavam voltar para o lugar da escravidão. Consegue entender isso, irmãos? Eles não queriam um novo do Senhor. Porque o novo assustava. O que eles estavam vivendo era fora da zona de conforto. E o lugar que eu tenho segurança é na minha zona de conforto. E o deserto nos arranca desse lugar. O deserto nos coloca em extremos, aonde eu mostro quem eu sou. E ou eu decido romper, ou eu vou retroceder. Ou eu decido, eu cheguei até aqui, agora eu vou, ou eu morro. Ou eu retrocedo. Ou eu continuo sendo o que eu era. Você está entendendo o que eu estou falando, irmão? Isso é muito profundo. O deserto também, a primavera também é o tempo da poda. Irmãos, aqui tem várias chaves, né? Alguns entrarão no deserto para as novas conquistas, não tema em nome de Jesus. Outros entrarão na poda, e ainda tem um outro grupo aqui. Calma lá. Fica tranquila, calma a ansiedade. O deserto também é o tempo da poda. Em João 15, vamos lá ler, irmãos? Texto bastante conhecido, mas abra sua Bíblia, leia. João 15. Versículos 1 e 2 diz assim: Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim, já pega isso aqui, o ramo que está em Cristo. Todo ramo que estando em mim, que não dá fruto, ele corta. E o que dá fruto, ele poda. Então, se eu sou infrutífero, eu sou cortado. Se eu sou frutífero, eu sou podado. Com qual intenção? Lá vem o Senhor me cortar. Meu broto tá tão bonitinho, tá tão verdinho, tá tão viçoso. O Senhor já vai cortar aquilo que eu tô fazendo. Não, queridos. A poda é para que eu dê mais fruto ainda. Então, por que eu estou dizendo que a primavera é o tempo da poda? Porque os agricultores em Israel fazem das videiras
poda nas videiras no final do inverno e no começo da primavera. É nessa estação, é nesse tempo agora, ó. Finalzinho do inverno, começo da primavera, que a poda da videira é feita. E Jesus disse que ele era o quê? Queridos, nós precisamos entender que a Bíblia foi escrita dentro de um ambiente, de uma cultura. Então, ela foi colocada de uma forma que todo o povo de Israel lesse e entendesse. Então, para nós, às vezes, parece que fica meio porque a gente está num outro hemisfério, numa outra cultura. Então, nós precisamos entender a linguagem cultural daquele povo e daquele tempo. Então, esse é o tempo da poda da videira. E Jesus é a videira. Então, se nós estamos frutificando, o Senhor vai nos podar. Porque esse é o tempo para isso. Para quê? Para que o nosso crescimento seja mais estruturado. A poda dói, mas é necessária. Para que a planta frutifique no tempo certo, irmãos. Por que nós temos que frutificar no tempo certo? Quando frutificamos no tempo errado, isso aqui foi outra coisa que o Senhor falou comigo e eu achei espetacular. Quando nós frutificamos no tempo errado, o fruto é mirrado. Ele não cumpre o propósito. Você já viu planta que dá fruto no tempo errado? Os frutinhos minguados, feios, sem graça. E Salmo 90, 12, diz assim: Senhor, me ensina a contar os meus dias, o tempo, para que eu alcance o coração sábio, né? Para que eu saiba. Me ensina a contar os dias, para que eu saiba o que eu tenho que fazer em cada tempo. E Salmo 1 diz que a planta que está na beira da água, ela dá o seu fruto na estação certa. Entende? Então nós precisamos de sabedoria para entender que o tempo é para isso agora. E precisamos saber que o Senhor está fazendo isso para que os nossos frutos cumpram o propósito. Ele não está agindo para nos podar no sentido de punição. Aqui é uma outra questão, irmãos. A questão é que nós somos tão regidos pela orfandade, pela rejeição, que todo não da parte de Deus nós não vemos como um propósito. Nós vemos como um abandono. E o Senhor não está nos abandonando. Ele está nos colocando num lugar de crescimento. E isso aqui é necessário. A primavera espiritual, Deus começa a limpar, a alinhar nossas vidas com o seu propósito. Porque, irmãos, a força da colheita é o verão. E o verão é o tempo que se junta para o inverno. Então Deus está preparando o início do ano com tudo aquilo que é necessário para que a gente tenha vitória em todas as estações. Para que a gente cresça de uma forma saudável. Esses dias o Senhor estava falando algumas coisas comigo sobre poda. E eu fui dar uma pesquisada. Irmãos, eu fiquei chocada. Deixa eu ver se eu acho aqui pra vocês. Só um pouquinho. Só um cadinho aí, irmãos. Tô vendo se eu consigo achar. Tô tentando achar, irmãos, pra falar mais bonitinho, tá? Achei, irmãos. As pessoas que mexem com agricultura usam a lua nova. Presta atenção, irmãos. Ai, Deus é espetacular. Como que Deus não faz nada desconectado, nada por acaso. Tudo de Deus está ligado com um propósito. Fazem a poda na lua nova. Por quê, queridos? Na onde que nós estamos entrando hoje, irmãos? Na lua nova. O Rosh Kodesh acontece na lua nova. Por quê? Porque a planta está com baixa atividade da seiva.
A seiva está mais concentrada nas raízes. Assim, ela vai sofrer menos se podar agora. Vamos entender a seiva. Eu vou colocar de uma forma bem simplória aqui, e talvez alguém que entenda de agricultura vai ouvir e falar assim, meu Deus, essa mulher tá falando abobrinha. Mas eu quero trazer clareza de uma forma simples. A Bíblia em muitos momentos nos compara com as árvores, ok? Então, seria como se eu falasse para você assim, olha, o tempo de podar é no tempo da lua nova, porque na lua nova o sangue do nosso corpo está mais concentrado lá nos pés. Então, se eu cortar aqui, não vai sofrer hemorragia. Não vai ter chance de morte. Você consegue entender? A cicatrização vai ser rápida, né? Poucos dias já vai estar cicatrizado. E essa poda vai levar a novos ramos. Querido, isso é tão tremendo. Minha filha tá aqui em casa. Vocês conhecem Comigo Ninguém Pode, né? Ela plantou uma Comigo Ninguém Pode. E ela fala que nem é Comigo Ninguém Pode. Ela chama de bananeira, irmãos. Porque ficou enorme, subiu aquele caule, bem grosso. Assim, de 1,60 m a 1,70 m, com as folhas. Bem grosso. Ficou realmente parecendo uma bananeira, com as folhonas assim, enorme. E ela começou a ficar incomodada, porque aquele negócio estava crescendo muito, aquele caule, e só saía aquelas folhas. E ela amarrou, colocou um cabo de vassoura, amarrou, porque o negócio estava tombando, e tal. E daí ela começou a pesquisar. E ela descobriu que se ela podasse, se ela cortasse aquele caule, a planta iria abrir. E ela cortou, irmãos, e o dia que ela cortou assim, chorando, sabe? Ela falou assim, mãe, eu tô cortando isso aqui com uma dó, porque eu acho linda a forma como essa planta está. Mas ela vai acabar morrendo dessa forma. E eu tô com tanto medo de eu matar minha planta, mãe, se essa planta morrer. E ela pegou a faca e torou a planta. Irmãos, no lugar daquele... Deixa eu pegar meu maior personagem aqui, né? No lugar daquele caule aqui, né? Que o caule tava aqui pra cima, ela cortou. Rapidamente cicatrizou. E aqui não subiu mais nada, porque cicatrizou. E aqui, irmãos, saiu muito. Tá a coisa mais linda aquele negócio. Tá lindo. Tá lindo porque tá aberto agora. Permaneceu robusto. Permaneceu com folhas enormes. Não é aquela folha minguadinha da Comigo Ninguém Pode com pintinhas brancas. Não é. É um verde meio puxado com um verde limão. Irmãos, tá a coisa mais linda a planta dela. Mas foi necessário um processo. E daí eu acho tremendo, porque eu tô falando pra vocês que nesse tempo, né, do mês da lua nova, é o tempo da poda, mas eu também estou mostrando que o Senhor usa a primavera, que é o primeiro tempo. O que é a lua nova? É o primeiro tempo do mês. O que é a primavera? É o primeiro tempo do ano. Então Deus vai podar aquilo que está tirando as nossas forças, irmãos, e que está impedindo a nossa frutificação. Você consegue entender? A poda não é uma paralisia. A poda tem coisas em nós que estão nos sugando, estão impedindo a nossa frutificação, ou estão fazendo com que a nossa frutificação seja menor, ou seja fora de tempo, ou seja mirrada. E o Senhor está falando assim, eu estou arrancando essas coisas. E daí aqui, queridos, é uma questão porque a gente não quer deixar as coisas irem. A gente não quer que Deus nos tire nada. A gente é um bando de acumulador compulsivo. Mas o Senhor precisa nos podar para que a gente cresça, flua, tenha qualidade, para que as coisas aconteçam no tempo certo. Eclesiastes, tudo é formoso no tempo de Deus. Tudo no tempo dele, da forma dele é formoso, é belo, é admirável, é respeitável. É necessário, queridos. Então na primavera existe o deserto. Na primavera existe a poda, porque na primavera espiritual Deus começa a limpar e alinhar nossas vidas. Quem está florescendo será podado para frutificar. O Senhor, há 2 anos atrás, Deus me deu essa frase que eu ainda estou usando, né? Florescer para frutificar. Porque Deus me falou muito claramente naquele dia, quando Ele me deu essa frase. Em Cristo nós não florescemos para ser ornamento. Em Cristo nós florescemos para dar frutos. Toda flor que não frutifica precisa ser arrancada. Florescer para frutificar.
Nós precisamos frutificar, irmãos. Então, se a gente está florescendo, tem que ter poda. Para quê? Para que tenha força e essa flor se transforme, passe pelo processo de mudança, de mutação e se transforme num fruto. A gente falou, vamos lá, o tempo do deserto, né? Falamos sobre o tempo da poda para a frutificação e agora a gente vai falar sobre a primavera como um tempo de preparação. Vamos para a Bíblia. Josué 4. Versículo 19. No 10º dia do primeiro mês, o povo subiu do Jordão e acampou em Gilgal, na fronteira do leste de Jericó. Então, nesse período de Nissan, vamos lá, no 10º dia do primeiro mês, o povo subiu do Jordão e acampou nas fronteiras da terra. E em Josué 5:12, que é a sequência do texto, diz o seguinte: na tarde do 14º dia do mês, enquanto estavam acampados em Gilgal, na planície de Jericó, os israelitas celebraram a Páscoa. Lembra o que o Senhor havia dito lá em Êxodo 13? Quando vocês entrarem na terra, celebrem a Páscoa. Então aqui eles estão cumprindo aquela palavra. Celebraram a Páscoa. No dia seguinte da Páscoa, nesse mesmo dia, eles comeram os pães sem fermentos, festa dos pães ázimos. Grãos de trigo tostados, produtos daquela terra. Quer dizer, eles já comeram aquilo que a terra estava produzindo. Um dia depois de comerem um produto da terra, o maná cessou. Já não havia maná para os israelitas. E naquele mesmo ano, eles comeram do fruto da terra de Canaã. Você sabe qual é a questão, irmãos? Vamos lá. Aqui mostra que foi nesse mesmo tempo, e na verdade Deus já havia falado, né? Vai ser nesse tempo que vocês vão entrar na terra. Foi nesse mesmo tempo que eles entraram. E daí o maná parou. E tem pessoas, queridos, que querem continuar no deserto. Por quê? Porque no deserto ele não tem muito esforço. Aqui, quando eles celebraram a primeira Páscoa, depois, né, quando eles entraram na terra, o maná cessou. Então agora eles tinham que ser responsáveis pela sua alimentação. Eu vou colocar de um ano a outro, tá? Mas é lógico que aqui não foi. Lembre-se, eles passaram 40 anos no deserto. Mas de um Nissan a outro, precisa-se haver um processo de maturidade espiritual, de responsabilidade, porque adultos têm responsabilidade, queridos. Então vamos lá. Terão pessoas passando pelo deserto como um lugar de transição para conquistar novas coisas. Terão pessoas sendo podadas. Para quê? Para dar mais frutos, para crescer. E terão pessoas que estarão entrando na promessa. Para quê, queridos? Para manifestarem a maturidade e a responsabilidade. Para manifestarem aquilo que aprendeu no deserto. Então a primavera que começa em Nissan, ela aponta para duas coisas. Ela aponta para transição, ela aponta para um crescimento, para frutificação e ela aponta para pessoas posicionadas, maduras, para estabelecerem na terra aquilo que elas aprenderam nos tempos difíceis. Você está pronto para a primavera, irmãos? Você está pronto para esse novo tempo? A entrada em Canaã aconteceu na primavera. Deus, nesse processo, Deus o santificou, curou e reposicionou antes de tomar posse da terra. A preparação precede a posse. Guarde isso. Não tem como. Lembra lá do Deus falando daqui 10 anos vocês vão ser milionários? Deus falando na minha forma de expressão, tá, queridos? Deus não tá liberando essa palavra não, mas se tiver, amém. Mas, por favor, em nome de Jesus. Entre a posse do ser milionário é necessário o processo de santificação, é necessário o processo de cura e de reposicionamento com uma nova mentalidade. Para que aquilo seja bênção e não maldição. A preparação precede a posse. A primavera espiritual nos chama à consagração para receber a herança. Por que muitos andamos e nunca recebemos a promessa daquilo que Deus falou no nosso
âmbito, no nosso ambiente pessoal. Porque nós não crescemos, nós murmuramos no deserto, nós não permitimos que Deus venha nos podar, e daí a gente não vai ter maturidade, queridos. Porque a maturidade vem pela aprovação, não vem pela prova em si. A prova todos nós passamos. A prova é para todos. Ser aprovado é para alguns. E daí, o lugar que eu estou não é o que Deus destinou para mim. É o que eu decidi fazer. Queridos, de 5ª a 8ª série, eu fui a aluna bagunça. Sabe a aluna do fundão? Eu fui essa aluna, de 5ª a 8ª série. Depois eu me voltei à normalidade. Mas eu era da bagunça. De conversar, de aprontar, mas eu não... A bagunça dos anos 80 era diferente da bagunça de agora, né, irmãos? Totalmente diferente. Todo ano... Eu tinha uma professora chamada Elvira, professora de português, literatura. Elvira até mora aqui hoje, na mesma cidade que eu, e foi professora da minha filha mais velha. E a professora Elvira, todo ano ela me falava assim, eu vou te reprovar, Andréia. Porque nós morávamos numa cidade desse tamanho, onde todo mundo se conhecia. Minha mãe era costureira, então minha mãe costurava para os professores. Eu matava aula para ir para casa de filme terror, queridos. Eu não matava para aprontar, não, mas eu era terrível. Eu não estudava, eu tirava nota baixa, eu era terrível. E eu vira todo ano, a professora Elvira falava assim, eu vou te reprovar. Você pode ter certeza, eu vou te reprovar. Queridos, quando chegava no final do ano, que eu tava assim, detonada, eu mergulhava nos estudos. Eu mergulhava, mas eu mergulhava. E eu nunca reprovei. Quando nós terminamos a 8ª série, ela falou assim, neguinha, você não me deu uma oportunidade para eu te reprovar, né? Porque eu não dava nem as faltas, nem a nota. Eu não dava oportunidade de ser reprovada. E daí, quando entrou o 1º, 2º, 3º ano, eu fui a aluna nota 10. Aos extremos, né? A aluna nota 10. Até ontem eu tava procurando uns documentos, achei meu histórico escolar. Tava rindo disso, né? Então, a prova veio para todo mundo. Mas eu lembro de alguns alunos, por exemplo, na 8ª série, que fazia parte da minha panelinha de bagunça, a Ivone, o Marcos, uma galerinha ali, eles reprovaram. Entende? Eles reprovaram. E daí a prova veio, a prova foi igual, foi a mesma prova para todo mundo. Teve os alunos que passaram com mérito, porque se submeteram desde o começo da caminhada, não foi o meu caso, nesse período de 5ª a 8ª. Teve os alunos que passaram do arrependimento do segundo tempo, de o que eu fiz, agora eu tenho que correr atrás do prejuízo. E teve aqueles que nem conseguiram passar. Mas a prova foi igual para todos. E isso nós precisamos entender. Não adianta a gente brigar, esmorecer, questionar. Nós vamos passar por situações. E essas situações não tem nada a ver com punição de Deus. Ai, porque eu tô debaixo de uma maldição, queridos. Então olha onde tá a maldição e sai dela. Ou manda ela sair de você. Se santifica, busca o Senhor, se arrepende, chora. Chora diante do Senhor. Porque o Senhor não está te punindo, Ele está te dando uma oportunidade de ter uma nova vida. Todos nós temos um histórico, queridos. Uns piores, outros melhores, mas bom ninguém tem. Todos nós temos um histórico terrível. Todos nós. E o que define é o nosso posicionamento diante disso, porque o Senhor dá a mesma oportunidade para todos. Todos que estavam no deserto, todos. Tinha-se a hierarquia no deserto? Tinha, irmãos. Tinha Moisés, daí tinha Arão, daí tinha os líderes de 50, de 100, de 30. Tinha hierarquia no deserto. Mas a promessa da terra não tinha hierarquia. Era para todos. E daquele povo só entrou 2. Meu Deus, como isso é sério. Porque eles eram bons, porque eles eram melhores? Não, queridos.
Porque eles decidiram olhar aquela situação e agir de uma forma diferente, e buscar Deus e viver aquilo que Deus tinha. Você acha que Deus tinha aquilo só para Josué e para Caleb? Que Deus é esse que tira uma multidão de pessoas, mas a promessa é só para 2, irmãos? Que Deus é esse? Ah, porque Josué e Caleb eram especiais. Não, queridos. Eles somente pegaram o seu coração e inclinaram para o Senhor, em vez de inclinar para a murmuração e para outros deuses. Foi uma decisão pessoal, maturidade, responsabilidade pessoal. E é para isso que o Senhor está nos conduzindo, queridos. A primavera é para isso, irmãos. A estação da guerra. Para quê? Para ser conduzido em novas áreas. Para ser conduzido em promessas. Para viver a excelência desse tempo. Por quê, queridos? Porque o verão é um tempo de colheita e de crescimento. O verão é após a primavera, é o tempo da colheita do trigo, da alegria e da plenitude. É o tempo de ampliar, de crescer. E o Senhor está nos munindo daquilo que é necessário para que a gente viva a promessa. E daí tudo começa em Nissan. Nissan é o primeiro mês. É o primeiro. É o mês da libertação, é o mês da restauração, é o mês onde a gente começa um novo tempo das festas do Senhor, né? Agora, hoje, dia 1º, daqui poucos dias, né? Sábado, dia 12, a gente já tem a primeira festa, e daí a gente já vai, assim, numa contagem, né, grande, Pessa, Ázimos, Primícia, contagem do Homer, Shavuot, então serão aí 50 dias de muita busca, de muita manifestação, de muita entrega. Tudo isso é o Senhor nos preparando, e é uma guerra. É uma guerra para fazer a peça. É uma guerra para ficar 7 dias sem fermento. São coisas simples. É uma guerra para entregar, para ver as primícias. É uma guerra para fazer 49 dias de contagem do Homer. Muitos não conseguem fazer, não se atentam, não levam com seriedade. Eu não tenho tempo de ficar fazendo. Querido, você não tem tempo de assistir os vídeos, que a gente vai fazer de novo, em nome de Jesus. Você não tem tempo para ficar assistindo os vídeos? Faz sua contagem. Conta aí na sua casa. Todo dia pela manhã, Senhor, hoje é o primeiro dia, ora. Porque o Senhor fala, estejam em vigilância nesse tempo. Por quê, queridos? Porque o Senhor está nos conduzindo a um tempo de maturidade para a gente entrar na terra e na colheita. O Senhor está nos preparando para algo maior, irmãos. Senhor, meu Deus, o Senhor não é louco e não faz nada fora do propósito. O Senhor não pediria para a gente contar 49 dias para não ser nada. É um tempo de transição. É um tempo de conexão. É um tempo de rever, de olhar, de alinhar, de podar, de transicionar. É tempo disso, queridos. Para quê? Para herdar. Para herdar. E daí, a tribo, né, conectada a esse mês é Judá. E quem é Judá? É a tribo do louvor. Eu não vou falar muito sobre isso não, irmãos, porque tem um monte de vídeo aí sobre isso, tá? É a tribo de Judá. E o que é Judá? É o louvor, é a adoração. Então, esse é um tempo da adoração poderosa, que vai nos fortalecer, que vai nos transicionar à verdadeira adoração. Ela está ligada ao se prostrar, ela está prostrada a uma entrega. A verdadeira adoração não está ligada a cânticos. Ela está ligada a uma entrega, a uma verdade. Na verdadeira adoração, eu vou me transformando à imagem daquele que eu adoro. E é nessa transformação que eu vou ter força, resiliência, que eu vou ter estrutura para as novas conquistas. É no Senhor. Presta atenção, irmãos. É no Senhor. A Pessa é ordenança, Ázimos, Primícias, Shavuot, contagem do Homer, são ordenanças que nós devemos fazer em memória de Cristo, porque todas elas apontam, se eu posso colocar assim, o personagem principal de tudo isso é Cristo, é a pessoa de Cristo,
Mas a minha força não está nos meus feitos, embora os meus feitos sejam necessários, porque eu preciso obedecer. Mas a minha força está naquele que me chamou para os feitos. Então eu preciso me mover nisso, eu preciso estar nisso, eu preciso estar envolvida com o Senhor. Porque isso vai liberar os próximos tempos que virão. A peça vai liberar? Não, queridos, o Senhor. O Senhor vai começar a abrir as portas daquilo que é necessário para esse novo tempo. Dentro de uma atmosfera de obediência. Quando Samuel chega para Saul e fala assim, olha, você fez tudo errado. O Senhor realmente quer sacrifício? Não, ele prefere a obediência. O Senhor não estava... Ali, se você ler a história, você não vai... Em nenhum momento o profeta estava dizendo assim, pare de sacrificar e obedeça. O Senhor estava falando assim, você não tinha essa autoridade, era só para você me obedecer. O sacrifício ia acontecer através da pessoa certa, no lugar certo. O Senhor não estava cancelando o sacrifício, mas ele estava colocando a obediência como um fundamento, como um princípio, aonde o sacrifício poderia ser edificado. Então nós precisamos ter esse entendimento. E Nissan, queridos, é esse tempo poderoso para essas coisas. Eu não vou falar muito sobre o mês, não. Eu vou deixar para falar o mês. Segunda-feira a gente vai ter às 7 horas com o apóstolo Éder, tá? E daí vai ter bastante liberação aí. Nesse vídeo eu quero colocar mais aquilo que o Senhor tem falado mesmo, sabe? Sem entrar muitos nos tempos, nas tribos. Deixa as coisas acontecerem. E eu quero falar agora um pouquinho mesmo, sobre o ataque que vem nesse tempo, que começa na primavera. Bom, queridos, o ataque vem de Marte, né? De Marte, não planeta Marte, mas do trono, né? Podendo dizer assim. E o que esse trono, né? Esse príncipe das trevas, ele libera? Ele libera medo, fobias e ansiedades. Por que eu quis trazer isso hoje? Se vocês notarem, eu não falo muito sobre isso nos meus vídeos. Mas por quê? Eu trouxe uma palavra falando acerca do deserto, acerca da poda, acerca da terra da promessa. E em contrapartida, queridos, as trevas vai liberar medo e ansiedade. E esse medo e ansiedade pode me conduzir à murmuração, porque tudo aquilo que é novo nos amedronta. Conseguiu entender? Você conseguiu conectar aí na sua mentalidade? Então, às vezes, a palavra deserto, meu Deus, o que o Senhor vai fazer? Já começa com medo. Não, Senhor, eu não quero passar por deserto. Por quê? Porque ouviu-se a palavra, mas ainda não entendeu que o deserto é um lugar bom. É só um lugar de transição. Para o Senhor me amadurecer em algumas coisas, para que eu seja aprovado e herde a promessa. É só isso. Não entendeu. E daí já começa a pensar nos 40 anos, já começa a pensar nas dores, nas dificuldades, já começa a pensar na areia, no sol quente. E se perde da promessa. Começa a ser gerado. Em vez de ser gerado na esperança de que o Senhor tem uma promessa a ser liberada, eu começo a ser gerado na ansiedade de algo que eu não sei o que eu vou passar. E daí eu sou tomado. Em vez de ser tomado pela força da adoração, em vez de ser tomado pela força da alegria, eu sou tomado pela força do medo e da ansiedade. E aqui, queridos, está a separação, que eu passei aí esses dias todos falando sobre isso, sobre essa preparação para o novo tempo, porque eu acredito que as trevas vai atuar muito para nos tirar daquilo que Deus tem. E vai começar agora, irmãos. Hoje é o primeiro dia. Tá achando que ele está se preparando ainda? As trevas já estão com tudo pronto. Para nos tirar do foco, para que eu não rompa, para que eu não avance, para que eu não seja aprovado, para que eu não aceite o deserto, para que eu não aceite a poda, para que eu veja isso como ruim, para que eu olhe como um Deus punitivo e não como um Deus de amor que sabe o que está fazendo, que sabe como está me conduzindo. E todas essas questões vão gerar ansiedade, vão liberar os espíritos de guerra, de agressividade. Porque o que é a murmuração, queridos? A murmuração é extremamente agressiva. Ainda que
eu fale de uma forma passiva na murmuração, ela é agressiva. Ela manifesta uma rejeição àquilo que eu estou passando. Ela manifesta uma rebeldia contra Deus. Porque eu não quero passar por aquilo. Isso é murmuração. É um elemento totalmente agressivo contra a pessoa de Deus. Porque eu não quero olhar por que eu estou passando por aquilo. Quais são os princípios que eu estou quebrando? Ou quais são, às vezes nem é quebrando. Às vezes é uma questão cultural, né? O Senhor quer me forjar num nível maior de fé. O Senhor quer me forjar num nível maior para me entregar algum dom. E daí o Senhor precisa me preparar, né? Para manifestar aquilo. Para que eu não me perca naquilo que o Senhor está me dando. Mas em vez de eu focar no que o Senhor está fazendo, eu foco no que eu estou passando. E eu não quero passar. Então dentro de mim começa a haver ser gerado um espírito de rebelião, de rebeldia contra aquilo que o Senhor está fazendo. E isso vai gerar ansiedade. Porque daí eu vou estar no Senhor falando contra o Senhor. Falando contra aquilo que Ele está trazendo. E o que isso pode acontecer? Pode trazer preocupação e excesso. Pode gerar pânico, pode gerar insegurança, medo, paralisia emocional, paralisia ministerial. Lembra que eu falei? As oportunidades dos extremos. O estar no deserto é um extremo onde ou eu rompo ou eu retrocedo e morro. São as paralisias. Quantos cristãos zumbis nós temos? Que têm aparência de vivo, mas estão mortos, porque não produz nada para o Senhor. Querido, você pode produzir muita coisa. Você pode ser muito produtivo em muita coisa. Se você não produz nada para o Senhor, você está morto. Morto. Você só tem beleza. Nós precisamos produzir para o reino de Deus. Foi para isso que nós somos colocados nessa terra. Nós somos colocados, enviados por Deus para uma obra, para um propósito. E eu não estou dizendo que você tem que largar tudo, que você tem que trabalhar para Deus. Não é isso. Eu estou dizendo que aonde você está inserido, você tem que produzir para o reino. A vida do reino tem que sair através de você, que é um componente do reino. E tem que alcançar pessoas. Simples assim. E daí muitos vão entrar em paralisias. Porque esse trono, ele trabalha para enfraquecer a fé, para roubar a paz e para impedir que as pessoas avancem no propósito de Deus. A gente às vezes coloca essas coisas, essa questão dos tronos, como coisas tão grandes, queridos. Eles atuam em coisas pequenas. Vamos lá. Se você é um homem íntegro e vive em santidade, se uma mulher fosse jogar em você, você não vai cair na cilada dela. Vai? Não vai, irmãos, porque você tem integridade, você tem hombridade, você tem aliança com Deus. Você não vai dar lado para isso. Você vai entender que é espiritual. Mas você pode cair numa coisinha pequena, numa mentira, num engano. Você pode cair Vou só dar uma olhadinha nesse vídeo. Nós não caímos nas grandes coisas. Porque nas grandes coisas nós já reconhecemos que é maligno, que é carnal, que é demoníaco. Mas as nossas quedas são em coisas pequenas. Então esse trono, não é que ele não vai gerar coisas grandes. Mas a isca que ele joga são coisas pequenas, é para enfraquecer a fé. Tá vendo? Deus não cuida de você, não. Que Deus é esse que te levou no deserto? Que Deus é esse que não cuida de você? Que Deus é esse? E daí a nossa fé acerca da pessoa do Senhor vai enfraquecendo. E se a fé enfraquece, a paz é roubada, queridos. Porque a fé ela é a coluna que mantém uma estrutura. Por que eu consigo ter paz nos dias difíceis? Porque eu creio que é só um tempo. Eu creio que tem algo maior, eu creio que tem algo mais profundo, melhor. Eu creio no meu Redentor, eu sei que Ele vive. Eu sei que aquilo não é para me destruir. A fé faz com que eu permaneça num ambiente de paz. Todas as pessoas que não têm paz, ela não tem fé. Ela não consegue crer. E toda pessoa que não tem fé, ela é movida pela ansiedade. Porque ela fica preocupada com o dia de amanhã, como que vai ser. E não é a ansiedade natural, porque essa ansiedade natural,
de como que vai proceder e tal, eu acredito que todo mundo tem. Mas é a ansiedade que traz desequilíbrio, que desestrutura a nossa visão. E daí a ansiedade vai começar a gerar que tudo vai dar errado. E vai trazer medo. E um abismo chama outro abismo. São pequenas coisas. E esse medo, queridos, ele existe um medo natural, né? Que faz com que eu não pegue numa cobra venenosa. Que eu não pule de um abismo. Existe esse medo natural, que é o medo por preservação, né? Mas existe o medo da paralisia. E 2 Timóteo 1,7 diz assim, porque Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Mas o espírito de medo, ele está construído sobre uma vida embasada na fé. E a fé está firmada sobre Cristo Jesus. Porque não é, porque fé todo mundo tem. Eu creio que se eu jogar esse lápis para cima, ele vai cair no chão. Um nível de fé todos nós temos. Mas a fé em Cristo Jesus, ela me fundamenta para saber que eu posso passar nas tempestades. Que eu posso viver o deserto vivendo o melhor do deserto e não os 40 anos. Que eu posso ser podado no tempo certo, onde eu não vou morrer. Vai ter uma cicatrização rápida, vai ser rápido, o processo vai ser rápido. Como aconteceu com a planta da minha filha aí que eu contei para vocês. A fé fundamentada na pessoa de Cristo, que eu sei que Ele é bom, amável, que Ele me guarda, que Ele me representa, que Ele me cobre, que Ele é o caminho que me conduz a Deus, que Ele tem tudo o que eu preciso, essa fé vai me tirar de todas as construções malignas, de fobias. Filipenses 4, 6 e 7 diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes em tudo, sejam vossos pedidos conhecidos diante de Deus, com oração e súplica, com ações de graça. Queridos, não ande ansioso, vai para Deus. Faça dos seus pedidos não um momento de murmuração, mas um momento de oração. Faça com que Deus conheça. E eu não estou dizendo que Deus não sabe, Ele é poderoso e Ele conhece, Ele é onisciente, Ele conhece todas as coisas. Mas o Senhor quer a intimidade, eu falei sobre isso ontem. Intimidade, relacionamento. Então vai para o Senhor, faça das suas necessidades conhecidas diante do Senhor com oração, não é com murmuração, e súplica. E com ação de graças, é o quê? É a fé em ação. Eu estou apresentando com convicção de que o Senhor vai fazer algo. Ah, isso aqui vai dar certo. Como? Não sei. Eu não preciso saber, eu só preciso confiar. E a paz de Deus, olha só, queridos, se eu tiver essa fé, a paz de Deus que excede todo entendimento vai guardar o meu coração. Na onde? Em Cristo Jesus. Então, viver nessa atmosfera de fé, de convicção em Cristo Jesus, não é com Cristo, é em Cristo. Ele vai nos proteger, vai proteger o nosso coração e os nossos pensamentos. Você está conseguindo entender, irmãos? Isaías 41:10 diz, não temas porque eu sou contigo. Não te assombres, eu sou o seu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra das minhas mãos. Querido, se o Senhor está dizendo não temas, é porque vai vir situação que é para temer. Não te assombres, é porque coisas sobrenaturais irão acontecer. Porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço. É porque vai ter momentos que nós vamos estar enfraquecidos. Eu te ajudo, é porque vai ter momentos que nós não saberemos o que fazer. Eu te sustento, é porque tem momentos que a gente não vai conseguir ficar em pé. Mas o Senhor fala, não temas, eu sou o teu Deus. As circunstâncias, as situações, elas podem vir, mas eu sou o teu Deus. Aonde você tem depositado a sua fé? Nas circunstâncias ou que eu sou o teu Deus? 1 João 4,18. No amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. Então que o Senhor, em nome de Jesus, eu já faço disso uma oração. Que o Senhor nos ensine a amá-lo. Que o Senhor aumente em nós o amor por Ele. Porque se eu amá-lo, eu não terei medo de me entregar. Quando uma pessoa ama, seja homem ou mulher, ela se entrega, ela entrega tudo, irmãos.
Ela entrega o corpo, ela entrega a alma, ela entrega a senha, ela entrega o celular. Ela entrega tudo, porque no verdadeiro amor existe uma aliança de confiança. E aonde há confiança, o medo não tem lugar para entrar. Se eu não confio em Deus, é porque está faltando amor. Que o Senhor venha hoje, em nome de Jesus, nesse novo mês, nesse novo ano, nos batizar com uma nova porção de amor. Em nome de Jesus. Que nós sejamos avivados no nosso amor por Ele. Para que esse amor seja tão crescente que não haja brechas para a entrada do medo. Em nome de Jesus, o amor é uma arma. É uma arma que combate os medos, os anseios das trevas, as mentiras do diabo. O espírito do medo trabalha para nos paralisar. O espírito de ansiedade e preocupação gera insegurança. O espírito de depressão e desespero conduz ao desânimo. O espírito de pânico e terror atormenta com medo excessivo e perturbação espiritual. Mas o amor do Senhor nos guarda, nos blinda. A vida, a fé nos fortalece, nos faz continuar caminhando. E nós não seremos conduzidos pelo espírito de escravidão e opressão. Nós seremos conduzidos para o lugar da promessa e para a frutificação. Em nome de Jesus, eu declaro isso sobre sua vida. Nesse tempo, aonde o povo estava no deserto, você não vai voltar para o Egito. E você não vai morrer no deserto. Que se levante os Josués e os Calebs da nossa geração, desse ano, que ano que vem é outro. Que se levante nesse ano, agora, em nome de Jesus, os Josués e os Calebs, com uma visão real de quem é Deus, que olham para os gigantes e os vê destruído, que olham para a terra e confiam na promessa, que se levantem entre nós, os Josués e os Calebs dessa geração. Esses espíritos atuam nos pensamentos, nas emoções e até em traumas passados, tentando prender a pessoa em ciclos de medo. Queridos, mas nós não viveremos isso. Nós estamos começando um novo ano. E daqui uns dias nós temos a Páscoa, a celebração do nosso amado. A celebração de quem é Cristo. E é nessa força. É na força do nome de Jesus. É na força do sangue de Jesus que nos guarda, que nos livra da morte, que nos livra dos ataques, que nos tira. É que nós vamos caminhar. Nós vamos vencer. Porque eu sei, e eu sei que você também sabe, em quem eu tenho crido. E Ele é poderoso. Ele é poderoso. Diga isso, irmãos. Ele é poderoso. E é nesse poder que eu vou caminhar. É nesse poder que eu vou viver. É nesse poder que eu vou vencer. Em nome de Jesus. A fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. Eu espero em nome de Jesus que a sua fé esteja sendo movida. Mas não pare aqui. Você precisa todos os dias alimentar a sua fé. E a fé vem como? Pelo ouvir a palavra. Ouça a palavra. Leia em voz alta. Coloque a Bíblia em áudio. Leia ouvindo. Avive, renove a sua fé diariamente. Não deixe que a sua fé seja paralisada. Porque a fé e o amor são armas que o Senhor está nos entregando para vencer a atmosfera desse tempo. Amém? Amém, queridos? Eu quero orar, eu ia falar quero ler. Eu quero orar com você. E eu quero preparar o seu coração, segunda-feira, tá? A partir das 18. A gente vai ter uma live top aí de 7 horas. A partir das 18. Das 15. Ah, não sei, o apóstolo vai marcar lá. O pessoal que tá no grupo, eu vou mandar lá o link lá no grupo. E nós viveremos um tempo poderoso. Vai ter muita liberação aí. Que seu coração seja tomado, queridos. De alegria, de gratidão, de fé. Que hoje é dia de levantar, apresentar nossas ofertas do mês, né? Eu creio que você está preparado aí, porque agora a gente entra num tempo onde a gente tem que se apresentar várias vezes diante do Senhor com ofertas. Eu espero que você esteja apto para isso. Que o Senhor libere, né? Coríntios diz que o Senhor dá semente a quem semeia, que o Senhor comece a liberar. Se você ainda não tem, que o Senhor libere as sementes, para que você não apareça diante dele de mãos vazias. Mas hoje é o dia de apresentar a oferta do mês. Que essa oferta, ela suba
Queridos, essa é minha oração. Que ela suba diante do Senhor, não somente como uma memória, mas que ela suba hoje diante do Senhor com um cheiro suave de gratidão, de honra a Deus, com um cheiro suave de fé, com um cheiro suave de amor, de obediência, de entrega, de confiança. Que essa oferta seja plenamente agradável ao Senhor. Primeira oferta do ano, queridos. Primeira oferta do ano. Que seja agradável ao Senhor. Porque de nada adianta nós fazermos se o Senhor não receber. Que o Senhor olhe para você, olhe para sua casa, receba suas ofertas. E libere sobre você aquilo que é necessário para esse tempo. Que as nossas roupas espirituais sejam mudadas. O inverno já passou. Que as nossas vestes sejam as vestes prontas para esse tempo. Que o Senhor venha sobre nós, nos orientando, nos direcionando. Que seja liberado sobre nós a mentalidade desse tempo. Que seja liberado sobre nós a confiança. Para, independente do lugar que o Senhor nos conduzir, que nós saibamos que Ele é bom. E que tudo que Ele está fazendo é para que a gente seja cada vez melhor. Que a bênção do Pai se manifeste sobre você e sobre a sua casa. De uma forma poderosa. Poderosa, irmãos. Que você seja pleno da graça, do conhecimento. Que você seja pleno da vida de Cristo Jesus. Que o sangue de Jesus venha te marcar nesses dias. Que o sangue de Jesus venha te marcar nesses dias. Que você seja guardado. Não somente dos ataques externos. Mas que o sangue de Jesus venha limpar tudo aquilo que nos tira da promessa que está dentro de nós. Que você viva a manifestação poderosa do Eterno. E que os céus falem a seu respeito e liberem a seu respeito. Para que você flua, cresça, multiplique, frutifique. Que você seja abastecido com as armas para as guerras. E as armas, queridos, às vezes é mansidão, às vezes é sabedoria, às vezes é silêncio, às vezes é amor, às vezes é fé. Que essas armas poderosas em Deus para destruir sofismas sejam liberadas sobre a sua vida. E que você flua no amor, no sangue, na graça, no pleno conhecimento da pessoa de Cristo. E viva o melhor de Deus nessa terra. Eu te abençoo para isso. Que as suas ofertas sejam agradáveis. Ao som do chofar, que essas ofertas subam e sejam agradáveis. Não sei se você está ouvindo, mas desde o começo o chofar está tocando aí. Que isso mova e gere uma atmosfera da presença do nosso amado. Que essa seja a marca da tua caminhada. Em nome de Jesus. Seja bem-vindo a um novo ano. Seja bem-vindo a um novo mês. Seja bem-vindo a viver as novidades do Eterno. Em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe poderosamente. E que você cresça e flua em tudo. Em nome de Jesus. Shalom, shalom, queridos. Deus te abençoe.